mais uma vez, civicamente, nessa semana. Vocês vão notar que a falta do nosso amigo Rogério Riso, eu não sei o que aconteceu com ele, será? Faleceu ontem. Morte natural? Não, acho que foi E o nosso amigo Guilherme Peão. Estava com ele também. Foi uma rajada. Então eles não estão nessa semana com a gente, mas um forte abraço para os dois aqui, que realmente faz falta. Nossos pêsames da família. Gostaria também de agradecer a audiência, aumentou mais alguns pontos aí no Facebook. Boa! Né? O pessoal da Globo está começando a ficar preocupada. Né? Nossa, tá apavorado com a gente, a tribuna. Tá apavorado com a gente aqui. Ou a Record, né? Pode ser. A grande Record aí, um grande abraço para a Juliana. Pessoal, nessa semana tivemos muitos eventos, muitos fatos que aconteceram na Praia Grande, mas o maior fato é o factoide, que a gente conhece aqui, que é desse governo do PSDB. É a maior obra do Mourão, né? Não é viaduto, não é o túnel submerso, não é o Parque do Neymar, não é um outro factoide, mas é um factoide que vai custar caro para o contribuinte que já paga muito IPTU, que é um carrinho elétrico, né, um carrinho de golfe elétrico, que eles dizem que vão prender bandido com aquilo lá. Imagina um carro, é um carrinho grande, eu fui até onde passei no centro, tá lá parado, junto com os outros carros, né, estacionados lá, né, estático. É um carro largo, eu duvido que dá para avançar com um monte de gente na ciclovia, no calçadão. Para mim é uma inviável. A outra coisa, nós falamos do viaduto, uma porcaria aquele viaduto. É um lixo, jogando dinheiro fora, só você, né? Uma porcaria. Esse aqui vai ser uma outra porcaria. E o do Neymar também, outro gasto, que chega a 33 mil reais, hoje estão pensando em alugar, como eles gostam de fazer, né? Então eu gostaria, o Teixeira, eu já estava falando com ele antes aqui, ele conhece algumas histórias assim de aluguel, de apodrecimento, de bem pago pelo contribuinte. Então eu queria começar, inclusive perguntando ao Teixeira o que ele acha desses carrinhos elétricos. Então, primeiro, o que eu acho, vamos falar assim da questão técnica, né? Isso que eu queria. Veículos elétricos têm um problema de autonomia ainda, porque a gente não tem uma tecnologia avançada o suficiente para que ele tenha autonomia para rodar durante muitas horas. Então ele vai fazer aquela firula ali durante 2, 3 horas e depois vai acontecer isso que você falou, ele vai ficar parado lá de enfeite. Esse é o primeiro problema. Problema número 2, a gente sabe que rodas pequenas para buracos pequenos. E rodas grandes. Rodas grandes para buracos grandes. Para meu entendedor, que minha palavra basta. É por isso que motocicleta de competição em pista lisa usam uma roda pequena e as motocicletas de enduro, de cross, usam rodas enormes, né? Então a gente viu que aquele carro tem uma roda dimensionada para andar em cima de tapete. Mas parece um carrinho de golfe. Eu achei um carrinho de golfe. Então, é a primeira vez que eles fazem assim, está escrito aqui. Qualquer engenheiro mecânico sabe do que eu estou falando aqui, né? Aquele carro não serve para rodar em área urbana, ainda mais aqui. Tem areia também, né? Não, porque não tem. Para praia sem chance. Para praia sem chance. Então ele tem baixa velocidade, baixa manobrabilidade, baixa mobilidade, baixa autonomia e custo alto. Muito alto. Então se você falar, poxa, mas ele é um veículo ágil, não é, porque ele é ruim de manobrar, ele não anda em lugar que tem buraco, ele não desenvolve uma velocidade razoável, então ele vai depender do apoio de uma segunda viatura para poder fazer um acompanhamento. Que foi, eu acho, o caso aqui, né? Os caras, o pessoal do carrinho de brinquedo acompanhou, ajudou lá, eles acompanharam o vagabundo e via rádio. Facilita a prisão após roubo em Praia Grande. Facilitaram porque eles acompanharam, entre aspas. Viu lá de longe, estão roubando lá na frente. Mas quem fez a perseguição, o acompanhamento e a captura foi uma viatura motorizada convencional. Não foi o carrinho? Não foi o carrinho, foi uma viatura de motor a combustão, um quadriciclo. Então tem todos esses inconvenientes. Teixeira, você falou uma coisa legal nos bastidores aqui. O preço de uns 33 mil dava para comprar quantas motos? Você que tem moto. Então, para quem está falando que seria uma boa opção do ponto de vista da mobilidade, da agilidade, a motocicleta seria muito mais ágil, seria mais econômica ainda, porque uma coisa que a gente leva em conta na despesa de um veículo... Custo-benefício, né? Custo-benefício, o custo da hora rodada, né, do quilômetro rodado, não é só gasolina, né? É manutenção. Veículos elétricos têm um custo de manutenção alto.
As baterias custam caro, duram pouco. Com o dinheiro que a gente compra um desses carrinhos, a gente consegue comprar 5 motocicletas. Olha que absurdo, cilindradas, que vão... Até uma motocross também, não pode? Ah, então, se for optar por uma moto de Por causa dos buracos de Praia Grande não dá para ser qualquer moto, né? Isso. Aí dá para você comprar pelo menos 3, que vai ser mais eficiente do que esse único carrinho. Um outro problema que a gente sabe é que é o seguinte, eu tenho já 40 anos de Praia Grande, já fui funcionário da prefeitura aqui por 2 vezes, em 2 oportunidades, então eu sei como é que funcionam os governos do Alberto Mourão. Em outra oportunidade que ele foi prefeito, ele inventou também de comprar um monte de carrinho, porque ele achou bonitinho, não sei se a firma, não sei, talvez a empresa desse algum presente para ele. Que carrinho que era? Para que Para era? fazer manutenção na praia. Fazer manutenção na praia? Tipo assim, um carrinho que ajudava os funcionários, ele rastelava. Não é aquele do bombeiro que eles andam com tipo triciclo lá? Era um negócio parecido com isso, mas acho que eram quadriciclos e tal. Sumiu. Cara, durou um ano, depois virou sucata, porque eles não tinha utilidade. Na prática é um veículo que não tem muita utilidade, não tem muita serventia. Depois eles inventaram de comprar um outro modelo que já não era um veículo autônomo, era um semi-reboque, com as rodas enormes de burro. Esse era usado com um trator na frente puxando, mas ele tinha também uma série de outros inconvenientes. Era foi aposentado também. Ficou lá até apodrecer. Eles usavam aquela porcaria uma vez por ano. Eles lavavam, deixavam... Para mostrar para turista, talvez? Aí a TV Tribuna ia lá, filmava, olha, eles fazem a limpeza da praia com equipamento mecanizado. Já que não tem notícia boa para dizer de Praia Grande. Aí a TV Tribuna desligava a câmera, os caras desmontavam aquela merda e quem limpava a praia era quem usava com rastelo. É da CEURB de fazer isso? Da CESURB. Aí o que acontece então? A gente sabe que eles vão gastar aí R$1 milhão para comprar esse monte de carro. Ou alugar. Para ganhar dinheiro para fazer campanha, para outras coisas. E esses troços vão ficar quebrados lá na garagem. E o contribuinte vai pagar com o IPTU alto, né? Tem que se funcionar mesmo, porque vota nele, né? Pô, e é engraçado aqui nessa história aqui, que está dizendo que já tem aprovação de moradores e turistas. Não aprovou. Quem que aprova aqui esse carrinho? Levanta a mão. Eu não fui entrevistado. Eu também não fui. Eu sou contra, totalmente contra essa aberração aí. Eu vou perguntar para você que paga as contas. Velho, você compraria um carrinho que anda 30 km por hora, que custasse R$32 mil e que só servisse para andar em cima de tapete? Você compraria? Deu Antônio Emílio, acho. Ninguém joga dinheiro pela janela. Mas ele não gasta gasolina. Ótimo, mas ele gasta eletricidade. Eletricidade é de graça? Não, né? Teixeira. Então, ele vai ter que ser recarregado, enfim. Dentro disso, só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para ti, já que você está abordando. Ele quer estar na mídia, né? Mais profunda, assim. É Guaraná, viu, gente? Guaraná. O problema de segurança na cidade de Praia Grande todos nós já conhecemos. É um problema que tem assolado a vida das pessoas. Está equivocado, tem um problema de falta de segurança. De falta de segurança, sim. Da ausência de segurança. Todos nós entendemos, né, o termo, né? Falou em segurança, você já entende que falta de segurança na Praia Grande. E principalmente, acho que quando o governo ele toma alguns tipos de ações, como são ações, como o Rogério cansa de dizer, são ações marqueteiras, né? Paliativas que não resolvem o problema. Um dos maiores problemas, além da praia, que tem o turista, que tem o morador, que frequenta a praia, que frequenta os quiosques, que frequenta, em geral ali a orla, tem a terceira zona, que nunca é lembrado. Eu queria te fazer uma pergunta dentro disso, para você, acho que você já me respondeu. Bem colocado. A terceira zona, ela vai ser atendida por esses carrinhos? Não. Por quê? Porque a terceira zona, eles querem que a terceira zona se exploda. Né, meu? A terceira zona é só lixo, só tem lixo, cara. Por todas as ruas que você não existe uma, bom você ter lembrado, não existe uma política de colocar aqueles, como é que chama aqueles, não é? Não é containers, é... Isso, não existe essa política. Não, o problema aqui não é nem... Não, porque não existe terreno mais. O que não existe é fiscalização, porque o que acontece é o seguinte... Não adianta nem você ficar colocando as caçambas, você não tem fiscalização, a prefeitura não ficam abandonadas. Medidas. Ficam abandonadas. Vamos ficar no assunto do carro elétrico aí. Vamos voltar. A gente sabe que tem um cordão sanitário aqui chamado Expressa Sul que separa a zona 3 da zona 2, tá certo? É verdade, tá certo? Então, encerrando esse assunto aqui, eu queria passar agora para um assunto assim que acho que é de interesse dos servidores públicos, principalmente do pessoal da educação, que deve ser... Deve não, é um grande núcleo, talvez o maior aqui
Do funcionalismo, do funcionalismo, né? Representa 60%, né? E no mínimo é 1/4% do orçamento de quase R$1 bilhão, lá, né? Esse orçamento da SEDUC aí. Eu queria deixar com os dois representantes aqui da educação, né, esse assunto importante que vai falar a respeito aí, né, de salário. Pode começar daí, vai começar. Perfeito. Aí, hoje nós estávamos dando uma conversada e analisando também a internet. Nós vimos uma pesquisa que fala sobre o ensino médio, que apenas 50% dos alunos que iniciam no ensino médio no Brasil se formam. Então, de cada 10 jovens que começaram o primeiro ano do ensino médio, que era o antigo colegial, desses 10 só 5 vão se formar. Os outros 5 se perderam pelo caminho, ou reprovaram, ou desistiram. Né? Então a gente vê que no Brasil a gente tem uma grande dívida com o ensino médio, né? Que até hoje nenhum governo conseguiu reverter essa situação. Só que a gente também tem que pensar no ensino lá de baixo. Então trabalhar com esse aluno para valorizar, aí por diante. Aí eu estou com uma revista aqui, que ela fala lá, né? Saresp e IDEB comprovam evolução, apontam as notas, apontam notas acima da média. Então isso aqui foi um gráfico feito pelo município, que mostrou que a educação avançou, nota de IDEB, nota de Saresp e aí por diante, né? Foi uma revista divulgada pela Secretaria de Educação. Então hoje, nós não podemos também, né, que é uma visão, na minha opinião, muito errônea, nós ficarmos só nos atendo em índices. A educação não pode ficar só no índice de IDEB, de Saresp, porque muitas vezes o índice não é a realidade. Se você procurar, por exemplo, uma escola estadual, pode ser que o governador ou algum agente público lá da educação estadual fale que a rede cresceu, desenvolveu nas pesquisas, nas propagandas. Nos números, né? Só que nós estamos vendo a estatística nacional que fala que só 50% dos jovens do ensino médio estão se formando. Então esse número se repete no estado também. E no município não deve ser tão diferente. Porque você fala assim, por exemplo, a escola José Júlio Martins Batista é a escola que teve a maior nota nas avaliações aí. Tudo bem, só que para a igreja tem quantas escolas? Quantas ficaram abaixo? Né? Então a gente não pode se ater somente na primeira escola. A gente tem que pensar nas outras também. Mas aí é um foco, um direcionamento para não sei se vocês lembram do escândalo da parabólica. Mostrar o que é bom e esconder o que é ruim. Né? Do Rubens Recupero, se eu não me lembro. Né? Que ele estava lá dando uma entrevista e tal, e cortaram, mas ele ficou falando e ficou conhecido como escândalo da parabólica. Né? Acho que ele só vai julgado e continua. E uma coisa que eu sempre observo e noto, seja pela mídia, seja pela imprensa, é que quando a gente fala da educação municipal, sempre vem à mente nossa, né, ou que nós ouvemos, a parte da tecnologia. Escola bonita, escola bem montada, né, como aqui está lá em Ibiza, né, conforto, construção em conforto, ou então a gente vê coisas do tipo notebook, né, que nós até já discutimos nos programas passados, que alguns professores ainda não ganharam notebook, não foram todos que ganharam. Ou pena, uma pena, né? Tem que deixar bem claro que todos ganharam, ou nem todos, mas os contratados que ganharam, quando saíram da rede, tiveram que devolver. Devolve, né? Porque não é deles, isso, né? tem que ficar bem claro. Isso, porque como dado, né? Tem que devolver. Hoje, você vai continuar falando nesse direcionamento. Estava conversando com umas atendentes que foram transferidas para o colégio novo, ali do Parque das Américas, e elas disseram que o colégio é de primeiro mundo, o colégio é lindo, é muito lindo. Diz que as lousas são lousas digitais, então existe esse investimento dentro dessa linha que você está falando. Existe, então, por exemplo, a lousa digital eu concordo, a lousa digital, ela, na minha opinião, é um recurso pedagógico adotado por muitas escolas que realmente é bom, vale a pena, né? E a gente sabe também... Mas só a lousa digital resolve? Não, pelo contrário. Assim, por exemplo, a lousa digital, ou aquela lousa do pincel atômico, nos dias de hoje, na minha opinião, é um bom investimento ter nas escolas. Porque a gente sabe que aquela lousa do giz, popular gizão branco, é uma lousa que, primeiro, que ela danifica a saúde do professor. Né, na parte respiratória do professor. Inala aquela tinta. Inala aquele pó branco que sai daquele giz que faz mal para a parte do sistema respiratório. Alergia na mão, né? Então hoje muitas escolas, inclusive públicas, já estão tirando essas lousas e colocando a lousa do pincel atômico. A lousa digital é um grande recurso que está sendo usado, sobretudo nos laboratórios de informática. E também hoje a gente fala muito do laboratório de ciências, que é o que aparece aqui na revistinha, né? Então muitos materiais estão nas escolas para os professores usarem. Mas está faltando também
assim, na minha opinião, uma pessoa especializada nesse laboratório. Né? Porque muitas vezes o laboratório de ciências todo mundo tem que usar. Então, se o laboratório é de ciências, seria mais uso do professor de ciências. Poxa, como que o professor de português vai usar o laboratório de ciências? O professor de inglês? Então, às vezes é complicado, né? Então, se nós tivéssemos uma escola... técnico lá que pudesse... Isso. Né? Como nós falamos agora há pouco da questão da terceira zona, mas abrindo para toda a cidade, se nós tivéssemos escolas maiores, com mais salas, né? E mais profissionais para trabalhar no laboratório de ciências, ter um laboratório de matemática, né? Um laboratório de língua portuguesa, de redação, isso engrandeceria o trabalho do professor e a educação como um todo também. Então, muitas vezes, valorizar a educação não é só você manter uma escola bonita, não. Isso é importante, lógico, não vou falar que não é. Mas você investir lá em quem está no dia a dia. No profissional, alunos, né? No profissional, não é verdade? Valorizar quem está na linha de frente. Eu acho que é importante. Eu acredito também, Odair, que dentro disso que você está falando, acho que um bom suporte humano das pessoas, além delas... Um choque de administração. Sim. De RH. Recurso humano não é aquele que faz folha de pagamento, exonera. Eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalho aqui na Praia Grande já vai fazer 9 anos, ou é 10, acho que é 9, acredito ser 9. Agora em julho faz 9 anos. E eu estava acostumado com a realidade daqui. E aqui a gente sabe como é que funciona as coisas. E eu fui para outro município, eu não vou citar, mas quando eu cheguei lá no outro município, tem os seus problemas, tem as politicagens também, tudo, mas eu senti uma diferença enorme. Eu pensei que estava no exterior, eu pensei que estava em outro lugar, eu estava feliz. Nas nuvens, nas nuvens, porque a escola, agora ela foi reformada, era velhinha, a estrutura velhinha, até o brinco, que se elas assistirem elas vão saber, eu brinquei. Quando eu cheguei na escola, a diretora era uma senhorinha, a equipe era uma senhorinha, eu falei, meu, e agora? Todo mundo senhorinha. Era um museu? Não é museu, são pessoas muito... que eu aprendi a gostar. Só que o suporte é muito bom, a inspetora, o tratamento. O pessoal é estressado igual aqui, não? Não, porque não tem aquela sobrecarga. Não existe aquele medo de perder o cargo, não existe aquele da perseguição. Você tem sua opinião, sua autonomia, elas respeitam, eles não concordam. A qualidade lá está na educação em si, né? Não no equipamento. Eu não vou dizer que é a perfeição, porque até eu não estou muito ali antenado com o que está acontecendo na cidade, mas está muito melhor que Praia Grande. Só que você olha as estruturas, são estruturas velhas. Só que são escolas que têm materiais, que têm humanização, que têm... Você tem uma ideia. Né? Para você ter uma ideia, tecnologia secundária. Eu faço uma crítica em relação a isso, que o atendente de educação ele sofre porque convém para a administração ele ser professor, docente, vamos usar docente. Quando convém, agora você tem que fazer. Quando é para pagar, aí você não é docente. Então o que acontece? É uma malandragem. Para o professor já falta aqui na cidade, que eu tenho vários relatos, o Odair deve ter também, de professores trabalhando problemas com material, papel. Não tem papel. Muitas professoras... Papel o quê? Papel higiênico ou papel... Papel sulfite. Mas aí elas vão falar, não, tem sim, tem, para a secretaria. E o que acontece? Eu vou usar o meu exemplo, eu não vou explanar muito porque não vou conseguir falar com toda a propriedade nesse sentido. Eu cheguei na Praia Grande como atendente, cada ano era uma regra. Um ano eu podia usar papel, no outro ano eu não podia usar papel, no outro ano... Então fica muito relativo, você não sabe se é realmente a hora da SEDUC, se é realmente a diretora, da forma de administrar a diretora. Mas eu vou dar um exemplo, as professoras na sala de aula, não estou dizendo atendente, elas utilizam para economizar metade da folha. Ou seja, a criança de 5 anos, 4 anos, ela tem que ficar assim para poder enxergar. Eu vi várias atividades que até eu tive dificuldade de ler. Então, e isso elas fazem, imprimem em casa. Que elas a prefeitura tem quase 1 bilhão de orçamento. Aonde eu queria chegar? Aqui se luta para ter um papel. E quando você tem, consegue algumas cotas em algumas escolas, que outras escolas ser mais organizadas que umas escolas podem ser mais organizadas que a outra, eu não estou generalizando nesse sentido. Quando umas lutam para ter algumas folhinhas por mês, eu não sei as cotas, e ainda divide. Em Santos, quando eu cheguei numa sala de aula, você já entregou acabei falando, mas não tem problema, a gente tem que, sabe? É verdade. Quando eu cheguei na sala de aula, o primeiro dia foi o segundo dia. Teve um inspetor que chegou, bom dia, professor, bom dia, meu nome é... O senhor me apresentou e tal, foi até a Lúcia, se apresentou, o senhor precisa de alguma coisa? Eu sentadão lá, né, com o estereótipo daqui, da cidade, né? Pensando que é igual aqui, eu sou miséria, Aí cheguei lá e falei, mas como assim? Ela falou, o senhor precisa de alguma chefe, de alguma atividade? Eu falei, eu tenho algumas atividades. Aí dei essa atividade na mão dela. Ela olhou pra minha cara e falou assim,
como que o senhor quer? Eu falei, como? O senhor quer que cor? Azul, amarela, rosa, branca? Aqui não tem nada disso. Bola pra Então, são coisas simples. Aqui Ó, não tem nem o papel. às vezes a gente fica meio no politicamente correto para fazer a crítica, mas Só a tem coisa, PTU pra pagar, né? a coisa é básica, são coisas simples. Eu sei onde está esse papel, no carinho do PTU. A pessoa que está ali na cozinha, ela precisa ser valorizada. E muitas vezes o salário não quer dizer só valorização. Aqui é sim, precisa de salário. Mas ela precisa ter uma equipe, ela não precisa ficar doente por causa daquilo que ela Você está tem fazendo. prazer de trabalhar. Tem Dá prazer, gosto, entendeu? é isso que eu ia falar, dá gosto. Entendeu? Você pode não ter uma lousa digital, você pode não ter um laboratório, mas a estrutura Você funciona. tem humanidade lá dentro, Humanidade. Então, tem amor até das profissionalismo, pessoas. né? foi um ano maravilhoso, um ano que eu trabalhei, pena que acabou meu contrato e o seu Paulo Alexandre Barbosa não renovou, né? Mas isso fica para depois, né? Não renovou, mas eu só queria deixar esse relato dentro do que o Daí estava falando, porque a diferença é enorme. Eu tenho sérias críticas em relação aqui à cidade, em relação ao funcionamento, porque se as escolas de Praia Grande fossem bem assim, esse objetivo, a funcionalidade dela atingir seu objetivo, que é atender a criança, que é atender o aluno, esse IDEB, esse SARESP, esse ensino médio, estaria muito melhor, em melhor patamar. O problema é que eles fazem escolas muito lindas, que no começo, é uma maravilha, tem poucas crianças. Aí o que acontece? Por fora a Bela Viola, por Eles- dentro Pão Bolorento. Isso, aí o que acontece? Eles colocam uma quantidade excessiva de crianças dentro da escola, e aquela escola linda não funciona como deveria Você sabe funcionar. por que as escolas aqui são mal administradas? Porque qualquer um aqui vira diretor de escola. Não tem concurso público. Não existe. Não concurso. existe. Mas parece que o Você Tribunal de quer- Contas está dando duro aí. Você vamos quer falar. ser diretor de escola na Praia Grande, é a coisa mais fácil do mundo. É só você ajudar Puxar o saco. puxar o saco do prefeito, você cabo eleitoral do prefeito, você vira diretor de escola. Você vira diretor, não precisa fazer concurso. Você não precisa ser bom. Porque quando você é bom, você faz concurso e passa. Mas eu tenho uma teoria que eu falo, desde que começou esse programa, o PSDB não sabe cuidar de seres humanos. Ele sabe fazer uma Só ponte, sobra deles, né? um VLT que a gente está aguardando, acho que não vai vir de edição nunca, né? E aí por aí vai. Se Só fizerem pra o VLT, eles vão fazer, depois eles destroem para fazer de novo. Que nem fizeram com o TIM, né? Só uma consideração por final, favor. quanto a... Eu como professor também, para eu tirar xerox para as provas dos meus alunos, eu pago. É do meu bolso, Você do meu paga? salário, eu pago. Então eu tiro do meu Você salário, ganha que é mesmo pra meu, isso, né? É eu pego verdade. para isso. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar Absurdo, que a hein? escola pública, ela é gratuita. Né? Então você não pode cobrar nada do aluno, porque é público, lá o ensino é gratuito. Mas eu acho que quando a gente fala em administração pública, eu acho que existe diferença entre gastar e investir. Na minha opinião, saúde e educação não se gasta, é investimento. É investimento. Então você pagar uma xerox de 10 centavos para um aluno, se eu fosse prefeito ou governador, por exemplo, nas escolas tem aquela máquina grande, que parece uma máquina de café. Uma outra coisa, Incrível. essa máquina, eu ouvi de vários professores, existem algumas diretoras que não têm o acesso o acesso necessário para poder tirar xerox dessas máquinas. Outras já têm outra política de fazer dentro da sua escola. Mas uma se sente em donas e fica dentro da secretaria. E você liga para a SEDUC, a SEDUC fala, não, essa máquina também é para o professor para tirar xerox. Entendeu? Só que algumas diretoras elas se sentem donas. Talvez o Ministério Público deveria saber disso aí. Sim, na prática, mas eu tô falando assim... Agora, bom, quanto a diretor de escola, só para a gente garantir a isonomia, né, o direito de todos, existem duas leis que falam. A primeira lei é a LDB, artigo 67, que fala que o ingresso no concurso público o ingresso no magistério é por concurso público, artigo 67 da LDB, e nós temos uma lei federal feita em 2006, acho que é 11.300 alguma coisa, depois eu pego ela para ser mais exato, que ela fala que que o diretor, o coordenador, o vice-diretor também faz parte da função do magistério. Então, na minha opinião, eu como professor, eu acredito que quando você tem um diretor efetivo, cargos efetivos na direção das escolas, você dá mais liberdade e autonomia. Isenção. O profissional trabalha melhor. Na minha opinião, quando o cargo é comissionado, a impressão que dá é que ele está a serviço, muitas vezes, do governante. Quem está de favor, deve favor. Isso, porque se ele não está na linha, ele sai, é comissionado. Né? Então tem uma certa ligação. Só É que o condicionamento. Ou você faz o que eu quero, ou pé na bunda. nas entrelinhas, né? Nunca Você lá na bunda. nas entrelinhas. Sim, com certeza. Existem excelentes diretoras, não estou criticando isso. Mas, na minha opinião, por ser um cargo público, uma função pública, tem que ter, na minha opinião, um
concurso público. Eu questionei isso com uma pessoa, e a pessoa do lado de lá, e ela colocou a posição dela, falando, Nivaldo, sabe por que eu sou contra? Eu sou contra por causa que quando você pega uma diretora efetiva na sua frente e tal, foi mais ou menos isso, se eu estiver errando é por pouco, assim, mas o sentido era esse. E você tem algum problema, ela partiu da premissa, se você tivesse algum problema e fosse responder, não fosse essa professora de 20 e poucos anos na direção tal efetiva, ela teria muito mais influência. Aí eu falei para ela assim, talvez, isso é um ponto que você citou, isso é a exceção. A regra, o problema é que a regra aqui na Praia Grande, a regra é que todas estão na mão de uma pessoa só. Entendeu? As pessoas não têm autonomia. A regra pode acontecer no município vizinho, que todo mundo é efetiva, ter a exceção, uma pessoa ter essa influência, mas a regra, geralmente as pessoas, pelo menos é o que se leva, a pessoa tem autonomia. A linha foi assim, que você passou de volta. Um exemplo que você deu. A diretora efetiva, com 20 anos, ela tem um certo poder. Tá. É mais ou menos uma ditadura. Mas é a diretora comissionada que o marido tem cargo na prefeitura, o cargo bota o time. Mas isso não acontece aqui, pô. Você entendeu? Né? Então, eu acho que quando você tem concurso público, você tem cargo, todo mundo responde pelo mesmo edital. Tem um estatuto. Tem um estatuto que vai mediar todo mundo. Então, eu acho que seria pessoal, melhor. para não alongar, vamos passar para outra notícia, depois eu passo para essa turma para a gente avaliar a educação. Tá bom. Mas sobre a venda de xerox, eu fico pensando para que conta vai. Será que é do mesma conta que era do antigo refeitório? Como é que está o Ministério Público aquela conta lá, né? Pessoal, eu separei uma notícia aqui, que é de Cubatão, mas tem um pouquinho a ver pelo que passamos lá, né? Que a prefeita Márcia Rosa, ela resolveu ouvir o povo ali no Casqueiro de um projeto de viaduto lá que o Alckmin tentou, como sempre o PSDB faz, de fazer o povo engolir, tá aqui, vai ser assim e tal. Ela falou, peraí, aqui na minha cidade. Então vamos ouvir a população, e a população achou a mesma coisa que a população aqui do bairro Oceano, que o Teixeira bem falou, do Anhanguera, que também prejudicar o comércio. Ainda vai prejudicar o comércio que eu conheço ali. Então eu quero dar os parabéns aí para minha chefe, a Márcia Rosa, aí, de ter ouvido a população e falar, peraí que aqui... Mas você sabe aqui tem alguém que manda. É um indicativo, né? O nome dela, Márcia, né? Você sabe que as pessoas com esses nomes assim são pessoas muito inteligentes, muito sábias, né? Eu não vou falar que não era. Vai discordar, né? Porque tá dizendo, né? Então, parabéns aí. Parabéns pra deixar, né? Eu queria muito que fizesse no viaduto aqui também uma audiência, né, pública, conversasse, mas parece que a audiência foi feita lá. Chama o pessoal do shopping lá, está aprovado. Parece que foi assim. Foi o que o Mourão fez aqui, né? Há 5, 6 anos atrás. Ele inventou de fazer um viaduto todo emporcalhado ali na Anhanguera. O povo falou que aquilo ali ia dar errado. Protestou na Câmara, não queria. Vai acabar com o comércio aqui do bairro. Fizeram protesto, foram na Câmara, foram na porta da prefeitura. O Mourão, do alto da arrogância da prefeitura, não ouviu aquela população. Não ouviu o povo, porque o povo deu uma banana para eles. Fez a porcaria do viaduto, destruiu. E falou assim, ainda vocês vão votar em mim. Eu vou votar e votou, né? No final da história, o viaduto teve que ser demolido, tiveram que refazer a porcaria e quem pagou a conta foi o povo. Quantos milhões foi? Lá foi a menos que esse viaduto? Porque esse aqui foi 17,5. Cada viaduto que acho que foi 13. É inflação. Inflação. E o material de construção está diminuindo de preço, né? É engraçado, né? O cimento está mais barato. Teixeira, não sei se você percebeu, eu moro ali no Jardim Anhanguera. E ele reformou toda aquela parte ali de frente ao CRIO, acho que é José Favre de Siqueira. Ali estava feio ali, estava feio. Não, ótimo, parabéns, ele reformou. Só que o que ele fez? Ele apenas reformou as 2 primeiras quadras, colocou aquela calçada acessível, bonita, só nas 2 primeiras. Então as pessoas de lá estão acostumando a fazer assim. Ele arrumou a rua toda, lá embaixo, até o Barretos, que não é Barretos, mudou de nome. É um professor de matemática, eu esqueci agora. Isso, Pedro Paulo. Até ele arrumou. Só que a calçada, ele arrumou só as 2 primeiras quadras. E as pessoas de lá estão acostumando a falar assim, que as 2 primeiras quadras é Alphaville.
E as outras é a favela, entendeu? É. Então ele não arrumou. Vergonhoso. É o que ele sempre faz, a maquiagem. É do só cara. aparece, só É o que engana-trouxa, É é que o nem aqui na otário. praia, o pessoal vem, faz a varrição da avenida da praia e varre o primeiro quarteirão, quer dizer, varre a rua só Verdade. até a esquina. Eu nunca Da vi esquina ninguém pra lá ninguém varre. Nunca vi ninguém varrendo minha rua. Sinceramente, quem varre lá é o zelador ali. Eu não sei, meu, o cara que mora na praia, o cara que mora na periferia paga IPTU do mesmo jeito, Paga não IPTU. tem E isso. mais, Cara, hein? eu acredito que há mais gente na terceira zona, Muito mais. muito mais Pode explicar. eleitor do que na zona 1. Só que os eleitores da zona 3 votam no pessoal da zona 1. No candidato da zona 1. Porque não tem educação, né? É burro pra caramba. Não tem cultura, né? Pessoal, mais uma aqui do nosso querido prefeito Mourão. Aqui na tribuna, no domingo, está dizendo que a prefeitura vai fazer uma pesquisa. Aqui não falou se vai ser uma pesquisa paga, mas eu não sei se vocês estão lembrando daquela pesquisa da criminalidade, que o único que bateu na Câmara foi o nosso glorioso Leandro do Avelino. Quando tava Bateu, acho que vivo, foi, não sei se foi 300 ou 500 mil, mil, é muita grana, né? E agora parece que vão fazer uma pesquisa. Essa pesquisa do diagnóstico do turismo, todo mundo sabe, e não é nenhuma que estão falando aqui. O maior problema do turismo é o que? A violência. O maior problema é a violência. Sabe para combater a violência que faz? Melhorar a educação aqui, nossos amigos aqui que ficam falando, arrumar, ou criar, ou recriar a saúde mental, que a maioria que comete violência são os nóias, que o crack mata qualquer coisa, né? Para mim os dois problemas é educação. Claro, emprego, né? Tal, vai criar emprego, não sei o que tal. Essas empresas terceirizadas, vamos ver quantos parentes de político estão lá. E não tem mais, é difícil, apesar que aqui o pessoal é meio cara de pau. Mas o nepotismo agora é pegar o parente do político e mandar para a empresa terceirizada, que aí a justiça não pega. Né? Então tem uma safadeza. De qualquer jeito emprega a pessoa, né? Qualquer jeito, eles estão sempre empregados. O parente dos políticos estão sempre empregados. Nós temos 8 minutos. Vou lá no gabinete do prefeito e etc. Nem que seja novo da prefeitura, né? Nem que seja novo da prefeitura. Mais uma rapidinha aqui, só para terminar outro assunto de Rapidinho, Cubatão aqui. Mais um assunto de Cubatão que a gente estava falando, não sei se foi no programa anterior, das homenagens aos ditadores de Praia Grande, né? Que tem lá a Avenida Castelo Branco, né? Um cara que é um pilantra mesmo, um assassino, um corrupto, né? E mais a Costa e Silva, a nossa Câmara que foi batizada com um cara que não tem nada a ver com democracia, adorava fechar a Câmara, né? Castelo Branco, fecha Senado. Humberto Castelo Branco. A única coisa que ele tinha de bom é que ele mandava matar político corrupto, né? Que ia ficar só ele. Então lá em Cubatão também o nosso glorioso presidente da Câmara, o Wagner Moura, né, ele decidiu lá que vai fazer tem uma lei que era um projeto da própria Márcia Rosa, que hoje é a atual prefeita, mas quando ela era vereadora, ela lutou muito para remover esse nome desses Inimigos da democracia. inimigos da democracia, esses ditadores sanguinários, pilantras, né? E lá eles vão tentar fazer isso. E que Praia Grande sigam esse exemplo, né? Pelo menos tirando o nome da nossa Câmara, do Marechal Humberto Castelo Branco, um pilantra. Estuprador de direitos humanos, né? Um cara que perseguiu As professores. principais avenidas da Praia Grande Iguais, né? são homenagens aos ditadores, né? Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Presidente Castelo Branco, o plenário da nossa Câmara, que é uma casa de leis, né? Uma casa de leis sob encomenda. E para finalizar, Absurdo, né? Uma vergonha. então parabéns aí ao Wagner Moura, lá do Parabéns. presidente da Câmara de Cubatão. Eu espero que dê certo nessa Eu empreitada aí. desejo que o senhor tenha sucesso aí nessa empreitada, viu? E nós vamos lá, né? Como mudar o nome do Castelão lá, a gente vai estar lá para Vamos prestigiar. aplaudir. E para finalizar, eu queria continuar com a educação, né? Que é uma denúncia, o que é? Eu gostaria só de deletar uns dados no site da Transparência tá. Transparência do site da Prefeitura. Com a palavra, Edivaldo, por favor. Então, quantos minutos nós temos? 5 minutos. Eu vou lá em 3. Quando der 2, você só me dá um toque. É o seguinte, eu entrei lá no site da Prefeitura de Praia Grande para eu ver como é que está o levantamento de número de funcionários de atendente de educação na cidade de Praia Grande. Se eles se chamaram mais, se não chamaram. E eu constatei que a rede tinha mais ou menos quase 1.500, não chegava a 1.500. Quando é que você pegou essa informação? Eu peguei agora
No sábado. No sábado passado? Sábado. Tá. A informação de 1.500, a informação eu já tenho, quase 1.500, não chegava, eu não lembro dos picadinhos. Hoje nós temos 30%, segundo o site da transparência lá da prefeitura, o site da prefeitura. O próprio site da do próprio site da prefeitura. Nós estamos com 1.157 atendentes de educação 2 e 214 atendentes de educação 1. Cerca de 30%, segundo o site, cerca de 30% dos atendentes de educação saíram da rede. Uns saíram porque arrumaram. Você conhece alguém que saiu? Conheço vários. Tem Mais algum de motivo? 20. Tem. Porque é uma evasão, isso aí já é uma Mas coisa vai- assim. Então, eu vou chegar lá. E o que acontece? E dentro do site do PG Notícia, na área da educação, eu li a notícia de que a rede, ela zerou a lista de creche na cidade de Praia Grande. Mas eu não vou me ater só a esse zeramento. Não vou nem questionar ele. E é mentira isso aí, viu? A rede passou de 6 mil e pouco para 9.660, 60 e poucas crianças integrais de atendimento de creche. Ou seja, aumentou-se 30% mais ou menos, uma margem para mais para menos, 30% de crianças dentro da escola. Diminuiu Fora 30% de atendimento de educação. Fora 2.600, 2.700 crianças no parcial. O que eu não tive o detalhe desse parcial é se é o parcial que vai ficar na creche, tudo eu não tive esse detalhamento. Mas eu tirei ele, dá 12 mil e poucas crianças no total. Mas eu me ative a 9 mil e pouco, 9.500, 9.600. Aí eu fico a pergunta, o atendente de educação hoje, ele já tem passado por diversos motivos, diversos desgastes, diversos assédios, de todas as formas, tanto que hoje ele é acuado, muitos, outros não, estão indignados, ele já tem passado por esse problema todo. Se houve um aumento de criança, logo tem que haver um aumento de número de atendentes. Então nós já estamos na defasagem de pelo menos 60%, se você 30 e 30, pelo menos 60% de atendente. Nós já estamos vivendo numa situação, De depósito de criança. Não, já está um caos lá. sim, Vamos chamar de caos em isso muitas aí. escolas, essa situação. Aí o atendente não aguenta, vai embora. Não aguenta, porque está tendo diversos tipos. E quando ele tem alguns desgastes, problema psíquico, procurando um psiquiatra, ele esbarra com outro problema. Fui na casa de uma atendente de educação, que ela vem passando por diversos motivos de saúde, vem pegando atestado e ela esbarra na lei, na portaria do atestado da prefeitura, que só pode pegar um atestado de um dia por mês. Sim. Então o que acontece? Só vai ficar doente o um. secretário de saúde que assumiu agora no começo de janeiro, já no primeiro mês de trabalho dele já meteu 20 dias. Como é que fica? E agora? Então o que acontece? Essa pessoa, ela me deu diversas shares, pode qualquer um que conferir tudo. Ela pegou vários atestados em janeiro e dezembro. Só que ela chegava no médico, eu ainda vou falar, ela chegava no médico e falava, por favor, não me dê mais de um dia, me dê pelo menos 2, por quê? Aí o médico olhava, mas por quê? Porque eu já peguei de um dia, a prefeitura não deixa. Ou seja, o funcionário tem que passar por uma situação dessa, está doente, não consegue repousar e ainda passa. Ela conseguiu no dia 17 de dezembro um atestado de 4 meses de afastamento para cuidar, para repousar. Ela foi no departamento de saúde ali da prefeitura, departamento médico da prefeitura, e a prefeitura cortou o atestado médico dela e falou para ela comparecer lá daqui 13 dias. Ela falou, eu não posso, eu não vou assinar. Ela foi até a prefeitura, questionou, enfim, ela assinou os 13 dias. Só que ela falou que ia acionar o Ministério Público. Daí o pessoal falou, não, então faz o seguinte, você só vai aparecer aqui em março. A minha pergunta é, se a pessoa precisa, a deficiência dela é grave, ela precisa de repouso, ela não pode ficar andando. Ela não pode ficar andando. O que acontece? A prefeitura fica de 13 em 13 dias cortando o atestado da pessoa. É uma saga. Isso não é só ela atender a educação. Isso o servidor tem passado, tem Ao sofrido. invés de ajudar a Isso porque o presidente do sindicato Ela está trabalhando lá, o ex, né? Parece- Se não fosse. Parece que é culpa nossa de ficar doente. Parece que nós estamos fingindo. Se existe alguma... Eu acho que nem alguma- escravo passava por Se isso. existe alguma informação falsa nesse sentido, eles que investiguem, que tentem chegar em quem está fazendo isso, mas não pode pagar Porque o ônus da prova é aquele que acusa. Sim. Só um comentário também, então, como Lamentável. o Evaldo falou, 5 dos atestados médicos, só um dia de afastamento por mês. Então, por exemplo, tive um problema de saúde hoje, eu fui ao médico e me deu um dia. Um dia. Semana que vem eu tenho outro problema e não pode mais me dar um dia, porque se ele der, Vai eu dou uma doente falta. mesmo. Se Então- você tiver que ir no dentista, você tem que ir no dentista uma vez por mês. Viu? Isso. Agora, por exemplo, como professor, eu tenho Se 30 tiver horas tuberculose, aulas. você passa para todo mundo? Olha que coisa complicada. Eu, como Não é professor, atestado de um dia, eu tenho só meu se cargo de atestado de 30 horas dia, aulas. 30 horas. 30 horas aulas, porque o meu cargo, né? Eu tenho um curso público para 30 horas aulas. No ano seguinte eu posso pegar mais aulas, que são as tais das aulas suplementares, carga suplementar. Só que se no ano anterior eu fiquei mais de 15 dias afastado,
por atestado Você médico, está punido. eu sou punido. Teve um professor que eu conheço, Punido por ficar doente. o professor Ricardo. O professor Ricardo sofreu um acidente, caiu da bicicleta lá, quebrou clavícula, saboneteira, um monte de coisa, ficou quase 2 meses, um pouco mais afastado, não pôde dobrar, não pôde pegar carta Grande suplementar. professor Ricardo, é uma pessoa Um incrível. excelente professor, a rede municipal disse que não poderia, porque ela tinha uma portaria que ficou 15 dias afastado, não vai poder ter No caso dele, acho que até E perseguição. só um também. comentário também, por que no atestado médico eu sou obrigado a colocar o meu CID? CID, que é o Código Internacional de Doenças, é entre mim e o meu médico. Isso Não é verdade? isso Ninguém não pode ser existe. externado. Né? O código da doença fica somente entre o médico e o paciente. O cara pega a AIDS lá, vai ter que expor para todo mundo lá. Não, mas já tem um entendimento da justiça de que a questão do CID é uma coisa que só interessa ao paciente e ao médico. É claro, pô. Porque tem médico que pergunta pra mim na consulta para outras pessoas, você quer que eu coloque o CID? Ou então quando eu falo, ó doutor, coloca o CID pra mim, ele fala, mas você quer mesmo, você autoriza eu colocar? Porque isso é somente de nós dois. Não pode ser daqui de dentro, é uma coisa confidencial. Mas o CID ninguém sabe sim, entra no Google, já fala o CID, não aparece. Tem lá na tabela. Entra no Google e faz isso daí. É uma safadeza mesmo Viu, essa Fran? prefeitura. 10 segundos. Dentro disso Por que a gente favor, comentou, conclua. dentro do que a gente comentou aí, eu peço que a Secretaria de Saúde ela reveja essas leis, essas portarias aí que, ao meu ver, são inconstitucionais, que não traz benefício para o Antiético também, antiético, já tudo. viu fazer isso? E a contratação dos atendentes. A Secretaria de Educação chame os atendentes, que eu não sei se tem concurso vigente, se não tiver, que faça outro, mas que chame, porque não adianta fazer propaganda bonita e não ter gente para poder acolher essas E crianças. vamos chamar a categoria, vamos conversar com a categoria, professor atendente, e a eleição do sindicato, vamos mudar o sindicato, tem mudança vamos já. mudar esse Mudar o sindicato. E mais, vocês aí que votaram no Mourão, votaram aí nessa tropa aí, vocês estão pagando por isso, porque todos os professores, todos os atendentes se unissem, ou estaria o professor Odair lá, não estaria o Betinho da Educação, tentou ser secretário, mas graças a nós, que fizeram pressão aí, caiu fora. Na próxima, pense num representante servidor público que tem coragem de abrir processo, inclusive com essas pessoas que estão lá em cima. Está sendo perseguido aqui, mas teve coragem de enfrentar. Não pega um merda aí da vida aí, que não fez um nada por vocês. Merda. Não fez um nada. Eu quero só falar um pouquinho com os professores estão me ouvindo agora, professor e professora, que vota errado em ano par, chora em ano ímpar. Entendeu, né? Isso aí. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Por favor, curtam, compartilhem, divulguem, espalhem. Nós estivemos lá nas passeatas, queremos ver vocês lá também. Isso. Nós temos que estar unidos. Para de achar que puxando o saco deles vai cair alguma coisa no teu colo. Não cai no parente. Se você for parente deles, tudo bem, mas se não for, não vai cair no teu colo. E o dia que te derem um prêmiozinho, você vai dever. E quem deve, paga. Lembrando que sozinho o problema é seu, juntos o problema é nosso. É verdade. Um abraço a todos e até o próximo programa. Muito Muito obrigado.